Glória a Deus. Paz e graça, família. Family Church. Paz e graça. Glória a Deus. Que bênção, que honra poder estar aqui na presença dos irmãos e partilhar a palavra do Senhor. Existem coisas que somente o Espírito de Deus pode fazer. Amém? Deus é aquele que surpreende-nos e faz acima das nossas expectativas. Hoje não era um dia programado, hoje não estava na minha agenda, hoje não estava naquilo que era o meu calendário humano. Mas o Senhor assim se permitiu fluir, porque Ele é dono de todas as coisas. Amém? Então eu acredito que hoje, se você não puder olhar para essa africana e puder simplesmente atentar a palavra de Deus para ti, eu acredito que a tua vida não será a mesma. Porque eu creio firmemente que todas as vezes que Deus quer transformar a vida de um homem, de uma mulher, Deus convoca os santos de Deus para uma reunião. E a Bíblia diz que quando nós nos reunimos, a palavra flui assim, como ele diz em Salmos, que é como o azeite que flui sobre a cabeça até a barba de Arão e vem sobre os ombros que somos nós, aleluia. Então eu acredito que nessa manhã o Senhor quer trazer, levar-nos para uma outra dimensão. O Senhor quer nos permitir fluir nele de forma sobrenatural, aleluia. Louvado seja Deus, amém. Eu sou Valentina Sarpong, sou casada, sou angolana, sou casada com um servo de Deus, pastor Aaron Sarpong. E antes de cumprimentar a igreja, eu quero convidar o meu esposo para saudar a igreja também, amém? Sou casada com o pastor Aaron Sarpong, de nacionalidade ganense, Accra. Eu sou de Angola, ele é de uma outra nação africana. E juntos somos os líderes do Ministério Internacional Vida Abençoada em Angola. Hallelujah. Bom dia, Family Church. I want to bring you greetings from Angola and Ghana this morning. Queremos trazer saudações de Angola e do Ghana nessa manhã. What an honor and a privilege to be here serving God with É uma you. honra, é um privilégio estarmos aqui hoje a servir o Senhor diante dos irmãos. I strongly believe this meeting is a meeting of destiny. Eu acredito que esse encontro é um encontro de destinos. God is a God of destiny. Deus é um Deus de destinos. How I'm a Ghanaian, He connected me to an Angolan. Como é possível ser um ganense e conectar-me a uma angolana? And God has been taking us around the world doing greater E Deus things. tem nos levado para várias nações servindo. I want to prophesy over your life E eu this quero profetizar sobre a tua vida nessa manhã. that this month, February, Que nesse mês de fevereiro will be your month of glory. será o teu mês de glória. It will be your month of honor. Será o teu mês de honra. It will be your month of celebration. Será o teu mês de celebração. I don't know what people are saying. Eu não sei aquilo que as pessoas dizem. I don't know the medical report you came Eu here não this sei morning. qual é o relatório médico que você recebeu. I don't know the problem you are dealing with. Eu não sei qual é o problema que você tem But there is a lidado. God in this place Mas há um Deus nessa Family Church that will honor you and que vai glorify te you. honrar e te glorificar. I don't care the depression you are going Eu through. não me importo com a depressão. I don't care the crying you are dealing Eu with. não me importo com o choro. I don't care the report the doctor has Eu given não me you. importo com o que os médicos dizem. But there is a God in this Mas house há um Deus nessa igreja who will honor you, que vai te honrar, who will bless que you, vai te who abençoar, will change your que story, vai mudar a tua história, who will make you to be que celebrated, vai te levar a ser celebrado, who will turn your life around, e vai inverter a tua vida who will give you that e testimony. te dará esse testemunho. This year, Este ano, get ready for your testimony prepare-se para o teu testemunho, because God will honor you porque Deus vai te honrar and your life will never be the e a same. tua vida não será a mesma. I celebrate the senior pastor Nós celebramos o pastor sênior dessa igreja and the wife, e a sua esposa, And everyone a pastora Alcimar, everyone- pastora Lidiane. everyone that is serving in E this house. celebramos a todos os irmãos que servem aqui na casa. Listen, Ouça. give your best. Deem o vosso melhor. Yes. Every great person is a server.
Toda grande pessoa é aquela que se submeteu a servir primeiro. I am here because I'm a servant. Eu estou aqui porque eu sou servo. It is only service that will take you to the top. É apenas o servir que nos levará para o topo. Don't listen to what people are saying. Não ouça o que as pessoas dizem. Give your best to this church. Dê o teu melhor nessa igreja. Some of you, your blessings are in this church. Alguns de vocês, as vossas bênçãos estão conectadas a esse lugar. As you serve here, Enquanto vocês servem aqui, God will use the grace in this house Deus vai usar a graça que opera nessa casa to honor you and para bless you. vos honrar e vos prosperar. We love you Nós vos amamos and we celebrate e you. celebramos a todos Celebrate vocês. yourself. Aleluia. Amém. Celebrem-se, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus, amém? Mais uma vez queremos aqui estender a nossa gratidão ao pastor Alcimar e à pastora Lidiane. Eu acredito que nesse momento nos acompanham. Dizer que é uma honra poder estar aqui e responder esse convite. Quando o pastor Alcimar falou, eu disse, pastor falou, ovelha obedece. Então não tenho opção, eu vou responder o chamado do homem de Deus para estar aqui. E para nós é uma grande honra. Amém? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel 47. Vamos juntos então fluir nessa palavra. O tema que eu trago para hoje é o chamado para as águas profundas. Deus está a chamar a igreja para uma dimensão mais profunda na presença dEle. A Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne. Mas entenda que aqueles que estão posicionados com o Espírito de Deus são aqueles que conseguem viver o sobrenatural com Deus. Porque Deus é um Deus de experiências. Deus é um Deus de revelação. E na medida que nos aproximamos dEle, cada vez mais recebemos dessa revelação e dessa experiência. A Bíblia diz que quando Moisés foi chamado, o principal desejo de Moisés era ver o rosto de Deus. E Deus disse para Moisés, o meu rosto não podes ver. Mas Deus sabia que na medida que Moisés caminhasse com ele, alguma área de Deus Moisés teria revelação. Então a revelação de Deus é para aqueles que se disponibilizam a mergulhar profundamente com Ele. A Bíblia diz que eis que Deus colocou em todo homem o anseio pela eternidade. O que significa que dentro de ti, dentro de mim, há um desejo, há um clamor que clama pela presença de Deus. Há um clamor pelo Espírito de Deus fluindo dentro de nós. E a Bíblia vem dizer, em Ezequiel 47, que Ezequiel teve essa experiência com Deus. Que na verdade não foi uma experiência física, mas foi uma experiência sobrenatural. A Bíblia diz, começa por dizer, e depois disso, fez-me voltar à porta da casa. Conseguimos ver que não era só Ezequiel se conduzindo, mas era Ezequiel cooperando com o Espírito de Deus. Não era uma ação somente de Ezequiel, não era uma experiência de Ezequiel sem a presença do Espírito. Então conseguimos perceber que Ezequiel estava profundamente sendo conduzido pelo Espírito de Deus. E a Bíblia vem dizer, eis que saíam águas debaixo do limiar da casa para o oriente. Então Ezequiel, na sua primeira experiência com Deus, ele vê simplesmente águas a saírem do limiar da casa. E a Bíblia diz que na medida que Ezequiel caminhava, a sua experiência com Deus era diferente. Na medida que Ezequiel seguia a ordem do Espírito, a sua experiência era diferente. Na medida que ele obedecia o mover do Espírito de Deus, a sua experiência era diferente. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais somos imersos na sua presença.
Quanto mais mergulhamos no profundo com Deus, mais somos embriagados pelo Espírito. Quanto mais nos disponibilizamos a entrar no profundo, na intimidade com Deus, mais somos conduzidos pelo Espírito. Essa jornada profunda de Ezequiel não foi somente a operação do Espírito, mas foi uma cooperação de ambas as partes, aonde o Espírito se moveu na medida da intenção de Ezequiel. E nos dias de hoje, só não mergulhamos, só não vamos mais a fundo, porque nos falta a intenção de chegar no mais profundo com Deus. Deus procura a tua intencionalidade. Deus procura a tua curiosidade. Deus procura a tua disponibilidade. Nós servimos um Deus que não força. E nós servimos um Deus que não mendiga. A Bíblia diz que Ele não se deixa escarnecer. Deus permanece no mesmo lugar. E aquele que decidir caminhar até Ele, Ele vem. Porque Ele não esforça. Eu costumo dizer que não existe um gentleman, um homem mais educado que Deus. Aquele que mesmo sabendo que a necessidade é nossa, mas Ele se esvaziou para nos alcançar. A Bíblia diz que o principal atributo de Deus é dar. A natureza de Deus é dar. E a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele nos deu Jesus. E a Bíblia vem dizer que Ele não nos deu para ficarmos neutros. Não nos deu para recebermos um título de cristãos, não. Não nos deu para sermos religiosos, mas para que tivéssemos vida. E vida em abundância. Algumas vezes nós achamos que a vida em abundância tem a ver com as bênçãos de Deus. Mas a plenitude da vida tem a ver com o quanto nós discernimos a voz de Deus. Com quanto nós somos guiados por Deus. Com quanto nós somos sensíveis à voz de Deus. A plenitude da vida está na expressão corpórea de Cristo em nós. O quão Ele se revelou em nós. E só existe revelação profunda. Só existe entendimento profundo quando nós mergulhamos nele. Houve uma intenção de Ezequiel que facilitou a cooperação e que deu acesso ao fluir do Espírito de Deus. Por isso é que a Bíblia vem dizer que quando ouvirdes a palavra de Deus, não endureças o teu coração. Não feche o teu coração. Porque o Espírito quer se mover. E precisamos dar acesso ao Espírito. Deus quer muito mais do que um domingo. Deus quer muito mais do que uma quarta. Deus quer muito mais do que estar na igreja. Deus quer segunda, que terça, que quarta, que quinta, que sexta. Deus quer sábado. Por isso é que muitos não compreenderam. Eu não adoro a Deus ao sábado, porque sábado é o dia para estar com Deus. Não, eu lhe adoro na dimensão da revelação de quem Ele é. Eu quero compartilhar alguns aspectos sobre a profundidade com Deus. O chamado à profundidade é o chamado à intimidade. Antes de Deus te usar, Deus vai querer te conhecer profundamente. Antes de Deus te usar, Deus vai querer te cobrar aquilo que é a essência dele dentro de você profundamente. A Bíblia diz: sede santo porque eu sou.
O que significa que ele está a dizer: se você quiser caminhar comigo, que a tua natureza seja recusada para te assemelhares cada vez mais a mim. Antes de Deus te usar profundamente, Ele vai te conhecer profundamente. A intimidade é o fundamento para um grande relacionamento com Deus. A intimidade é o fundamento para o sobrenatural de Deus. A intimidade é porta de acesso para a mente de Deus. A intimidade é porta para conhecermos os propósitos de Deus. Muitas vezes andamos com dúvidas, sem clareza, sem direção, porque não atentamos à voz de Deus. Mas Deus está a levantar uma geração na Family Church que não vai somente caminhar por vista, mas vai caminhar pela fé na revelação da mente e do propósito de Deus para a sua vida. Aleluia. Deus revela os seus segredos para aqueles que se aproximam. É impossível eu e tu sermos amigos. Estudar a minha mente, como a psicologia diz, não é sobre psicologia, é sobre o espírito. Por isso é que a Bíblia diz: não é por força nem poder, mas pelo espírito. Porque a Bíblia diz que o homem natural não discerne as coisas do espírito. Mas o homem espiritual, a todas as coisas ele discerne, porque ele caminha em concordância com o espírito. Quem tem profundidade com Deus acessa a mente de Deus. Davi disse: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. E Ele partilha mistérios com os que passam tempo na sua presença. É impossível passar tempo com essa minha irmã e não entender quais são os desejos dela, o estilo dela, as cores que ela gosta, as amizades que ela gosta. É impossível passar tempo com Deus e não entender o propósito de Deus para a minha família. É impossível estar próximo de Deus e não entender o propósito de Deus para os meus filhos. É impossível. Porque os segredos de Deus são para aqueles que se aproximam dele. O que significa que o nosso Deus é um Deus relacional. Há dias eu dizia: Deus ama comunicar com tudo que Ele criou. E quando nós olhamos para Gênesis, nós vimos um Deus que comunica com tudo que Ele criou. A Bíblia diz que Ele olhou para a terra, comunicou para a terra passou a existir. A Bíblia diz que Ele olhou para os mares, as águas, as expansões, e comunicou à terra, o mar se dividiu e tudo passou a existir. Significa que servimos um Deus relacional. A todo instante Ele quer falar. A todo instante Ele quer se comunicar conosco. A todo instante Ele quer estar conosco. Deus revela os seus segredos para aqueles que perto estão dEle. Perto está o Senhor de todos que o invocam e de todos que o invocam em verdade. Entenda que nessa palavra de Ezequiel 47, a Bíblia vem dizer que na medida que Ezequiel caminhava, Ezequiel não tinha tido determinadas revelações. Somente quando as águas o submergiram, Ezequiel já começou a ver a realidade daquele lugar. Porque há um lugar aonde você controla, aonde você resiste, mas há um lugar que você não pode mais resistir.
Há um lugar onde o controle é totalmente de Deus. Há um lugar que quem dita as regras é Deus. Há um lugar aonde somos levados somente a obedecer a sua voz. Ezequiel chegou nesse lugar. Entenda. Todas as vezes que fizermos a nossa intimidade prioridade, faremos o reino prioridade lá fora. Todas as vezes que nós permitirmos aprofundar-se profundamente com Deus, todas as vezes que eu der acesso a Deus, eu estou a permitir com que o reino se manifeste lá fora. Porque a intimidade revela o reino em mim. E a expressão do reino em mim revela o reino para as outras pessoas. Ninguém se parece com Jesus sem passar tempo com Jesus. Jesus disse: se veres a mim, verás o meu Pai. Jesus não estava a dizer isso por mero acaso. Não pelo fato de estar a dirigir-se a um povo que não queria. Mas Jesus queria trazer a expressão de Deus na revelação de quem Ele era. E isso não é para todos. Por isso é que a Bíblia diz que Ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que significa que o verbo está disponível, mas não para todos. Deus está disponível, mas não para todos. Verdade nua e crua. Deus está disponível para quem quer. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei. E com ele, aquele que abrir, significa, se a tua intenção te levar na minha presença, eu te levarei para o propósito que estabeleci para ti. O chamado à profundidade é um chamado de intimidade. A intimidade exige separação das distrações. Geração do Facebook. Geração do Instagram. Geração da mídia. Geração do alvoroço. Geração da distração. Eu me escandalizo com as trends. Cristãos que entram nas trends. A Bíblia diz: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Porque eu não sou um povo qualquer. Eu sou sacerdócio real. Eu sou nação eleita. O significa que a presença de Deus não quer estar em todo lugar. Hoje temos uma geração que abre mão do tempo com Deus para estar nas redes sociais. Uma geração que quer visibilidade e pouco secreto. Entenda, nós não temos tempo. A igreja de Jesus não tem tempo. Há dias eu estive a falar com uma prima, tentando lhe ministrar a palavra, e ela me disse: mas vocês cristãos, todos os dias dizem que Jesus está próximo. Está. Porque não é na carne, não é espírito. Os sinais apontam espiritualmente a sua vinda. A igreja não tem tempo. A Bíblia diz que nos últimos dias teremos dias difíceis. Mas, Pai, a Bíblia também diz: aqueles que conhecem o seu Deus farão proezas. O que significa que a dificuldade vai chegar, pior até. Porque a Bíblia diz que quando virmos esses sinais, ainda nem é só o princípio das dores. Mas aqueles que conhecem o seu Deus
Aqueles que têm intimidade com Deus. Aqueles que mergulham no profundo com Deus. Aqueles que não vivem por aparência de oração em línguas, mas mergulham no secreto com Deus. Porque entenderam que não é sobre aparentar, é sobre ser. A Bíblia diz que ninguém entendeu a mulher do vaso de alabastro. Ninguém entendeu. Porque quando você se relaciona com Deus, há lugares, há níveis sobrenaturais que Ele vai te levar. E ninguém vai entender. A intimidade com Deus exige separação. O qual nós estamos dispostos a deixar de comer para estar com Ele, deixar de beber para estar com Ele, anular a minha vontade para estar com Ele, deixar de ir dos lugares que eu quero e gosto para estar com Ele, porque nele eu me movo, nele eu me movo, e nele eu acho o meu verdadeiro ser. A intimidade exige separação das distrações. A Bíblia diz, e tu quando orares, entres nos teus aposentos. A Bíblia não está a dizer, vai na parede das sinagogas, não. Ela está a dizer, entra no secreto. E olha só como a palavra de Deus é profunda. Se é no secreto Ele nos ouve. Se é no secreto Ele nos responde. Sem alaridos, sem show. Deus quer que anulemos a distração para que Ele se exalte em revelação em nós. Cuidado com pessoas e lugares que te roubam da presença de Deus. Entenda, pessoas boas no momento errado podem ser uma bênção errada. Cuidado com pessoas, por mais amáveis que sejam, por mais amorosas que sejam, você precisa estabelecer um limite entre eles e o teu tempo com Deus. Cuidado com quem te desvia do propósito. Nem tudo é bênção, assim como nem todo lugar é para estar. Há lugares que roubam a semente da presença de Deus. Assim como há lugares que são roubadores de crescimento. A Bíblia diz que Pedro, ou seja, Jesus caminhava com seus discípulos. E em todo instante Jesus deixou claro qual era a missão de Deus sobre a vida de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, dizendo aos discípulos que aquela era a sua missão, entrar para a cidade, ser xingado, ser apedrejado e morto. E Pedro decidiu repreender. Pedro decidiu se levantar. Jesus Cristo disse, repreendo-te, Satanás. Você não vai me distrair do propósito. No entanto, Pedro era discípulo. O que eu quero te dizer é que se não houver separação entre o teu tempo com Deus e com aqueles que nós amamos, podemos estar a desperdiçar aquilo que é a vontade de Deus na presença dEle. Aleluia. Segundo ponto que eu quero te trazer. A profundidade em Deus vem através da tua fome. Tem que haver fome. Tem que haver expectativa. Tem que haver um desejo ardente dentro de ti. Tem que haver algo que te move além da tua necessidade física. Deus não busca uma geração de intimidade por interesse. Campanha de oração quando só quer mover uma parte de Deus. Deus quer uma intimidade. Ainda que eu passe no vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor é comigo. O teu cajado. Deus não busca por relacionamentos temporários.
Ele não é temporário, a nossa fonte não é temporária, a nossa fonte é eterna. A profundidade com Deus exige a tua intenção. Há dias nós partilhamos com os nossos amigos, Tami e Luiz, e dissemos: Tami, nós não passamos, não dormimos. De sexta para sábado, ficamos a fazer uma vigília. Eu disse ao meu marido, vão nos ruar aqui nesse hotel. Vão mandar tirar esses africanos daqui, porque estávamos a orar até tarde. Porque quem uma vez lhe provou, nunca mais quer deixar de prová-lo. A profundidade exige a tua fome. Sem fome viveremos de migalhas. Sem fome viveremos dependentes. Sem fome viveremos no raso. Sem fome dependeremos da oração da irmã do ciclo de oração. Sem fome você não consegue receber águas vivas dele. Por isso é que ele disse à mulher samaritana: se soubesses quem te pede água. Eu, se fosse a mulher samaritana, acho que eu enchia o meu balde e tomava banho ali na hora. Porque ele é água. Ele é vida. A Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. É necessário uma fome. A fome revela o banquete. A fome profunda conduz a encontros espirituais. Eu era muito distraída. Eu era muito distante de Deus. Me limitava a um Deus, muito obrigado. Senhor, obrigada pela minha casa. Obrigada, Senhor. Eu era assim. Existem situações que muitas vezes Deus não vai provocar, mas vai permitir, só para te atrair mais. Principalmente quando você carrega uma missão. A Bíblia diz que você é luz, eu sou luz. Por que viver distante da fonte? Eu era essa mulher. Não mergulhava. Deus criou uma situação na minha vida, onde eu fui levada a estar num lugar sozinha, sem conhecer, 3 dias, sem comida, sem água. Não conhecia ninguém. Não sabia falar aquela língua. Tudo porque um voo foi cancelado. 3 dias na presença de Deus, sem água, sem comida. E naquela mesma noite eu tive uma revelação muito profunda. Deus me mostrou um lago sujo, sujo. E todas as pessoas que estavam naquele lago eram os meus irmãos. E Deus me disse: entra nas águas e retira cada um deles, chamando com autoridade o nome de cada um. Não por causa de mim, mas porque Ele me conduziu àquele lugar. A expectativa revela o mover de Deus. A expectativa é plataforma para a manifestação do sobrenatural de Deus. Deus encontra aqueles que têm sede e fome da sua presença. Precisamos voltar nesse lugar, aonde todos os dias temos fome dele, aonde todos os dias temos que passar com ele, aonde nada mais importa se não for esse Deus. Aonde eu e tu vamos dizer: eu e a minha casa verdadeiramente servimos ao Senhor. Não porque estamos no domingo na igreja, mas porque o relacionamento é visível na minha casa. Tem que haver fome dentro de ti. Nada mais nos satisfaz do que a presença de Yahweh.
Davi disse: uma coisa eu busco, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a sua bondade. Esse é um homem cuja fome não passa. Esse é um homem que não está satisfeito aonde ele chegou com Deus. Ele quer mais. Uma coisa eu busco. Quer dizer que ele é contínuo na busca com Deus, na intimidade com Deus. A fome alimenta a persistência na busca com Deus. A alma de Davi tinha sede. E o deserto não se tornou um problema. O grande problema é que hoje nós temos mais facilidade de exaltar o problema do que entrar sedentos na presença de Deus. Olhamos para as situações, olhamos para os problemas, para a rejeição, para os traumas, como se tudo aquilo tivesse algum poder diante de Deus. A Bíblia diz que todo joelho, não há problema que reduza, que venha reduzir a soberania de Deus. Não há trauma que reduza a soberania de Deus. Não há escassez que reduza a soberania de Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. A jornada de profundidade exige rendição. Você precisa se render. Deus não procura bebês espirituais. Jesus quer encontrar uma igreja madura. Deus não quer bebês espirituais. Os sensíveis espirituais. Uma correção. Ai, meu Deus. Os bebês espirituais mudam de igreja facilmente. Não aguentam a pressão. Não aguentam a correção. Não aguentam o alinhamento de Deus. Bebês espirituais. E o reino está cheio. Muito leite a ser vendido no reino. Paulo disse: antes eu era menino. Eu falava como menino. O que significa que chegou num ponto em que a natureza de criança foi quebrada, porque já não era ele quem vive, Cristo vivia nele. É necessário render-se. A resistência quebra o mover de Deus. Temos atrasado muito daquilo que o Espírito de Deus quer fazer. Atrasamos nós, a nossa família, atrasamos nós os planos de Deus, atrasamos nós. O problema não é Deus, o problema não é a promessa, o problema muitas vezes somos nós, que não somos sensíveis à sua voz, resistimos à sua voz. Não queremos obedecer porque somos meninos levantos por qualquer vento de doutrina. Ah, você não pode estar na Family Church 6 meses sem discernir esse Deus. Pastor Alcimar é um homem da palavra. A profundidade exige rendição. A proximidade é quando nós perdemos o controle nosso. Aonde as águas me submergiram. Aonde eu consigo dizer: Deus, até aqui eu já não consigo. Porque o mover de Deus muitas vezes é no lugar onde está a tua fraqueza. Porque a Bíblia diz que o poder dele se aperfeiçoa onde? Não no teu poder, não na tua força, mas na tua fraqueza. Aonde você entregou tudo, porque você entendeu: até aqui eu já não consigo. Até aqui não tenho respostas. Até aqui não tenho forças. O mover de Deus entra. Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza.
É quando nós estamos fracos que afinal somos fortes. Por quê? Porque já não somos nós, mas o Espírito através de nós. Lipados katayama socorrebo shekanaya. Lipadis kayama socotorobosha. Não és mais tu, mas o Espírito através de você. Deixa eu repetir, já não são teus filhos, mas o Espírito através dos teus filhos. Deus só se move livremente aonde lhe é dado um acesso. Ele não é invasivo. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus não se move só com lágrimas, não. Lágrima é o nível de bebê. A Bíblia diz que Ana também chorou. Ana também tinha necessidade. Mas precisou reconhecer o verdadeiro lugar da adoração, aonde não é sobre lágrimas, mas é sobre lugar de autoridade com esse Deus. É sobre lugar de aliança. Se me deres, eu te dou aliança com Deus. Chorar é, sim, Ele também nos leva para tal. Mas Ele quer nos levar numa dimensão superior. Aonde você entende, não, já não é sobre mim, mas é sobre Ele. Porque se Ele falou, Ele faz. Não existem lugares em que Ele entrou, prometeu e não cumpriu. De Gênesis a Apocalipse, Deus não falhou com ninguém. Deus não falhou com Eva. Deus não falhou com Adão. Deus não falhou com Abraão. Deus não falhou com ninguém. Até mesmo as promessas que estavam atrasadas não era falha de Deus. Era a resistência do homem. Aonde você se rende e começa a mover de Deus. Aonde você deixa de segurar, começa a mover do Espírito de Deus. Quanto mais nos rendemos, mais somos transformados à sua imagem. A rendição é o convite para a verdadeira adoração, para a verdadeira transformação. É impossível Deus estar no mesmo lugar com duas pessoas governando, não. Ele não pode governar com as tuas vontades. É necessário rendição. A rendição é o caminho para a autoridade. A rendição é o caminho para a transformação. A rendição é o caminho para a adoração, a verdadeira adoração. O profundo com Deus, quarto, é onde o poder e os propósitos divinos são revelados. Uma alma superficial, revelação superficial. O nível de entrega determina o nível do que se recebe. O nível de entrega determina o nível do que se recebe nele. Por isso é que ele tem vários nomes. Ele não é só Shekinah. Ele também é Jeová Jireh. Tudo depende do quão você vai se render na presença dele. Enquanto que uns lhe conhecem como Elohim, outros lhe conhecem como Jireh. Enquanto uns lhe conhecem como Jireh, ele também é Tiquecidemo. Enquanto uns lhe conhecem como Tiquecidemo, ele é o grande El Shaddai. Tudo depende do quão você vai mergulhar. Porque a revelação dele varia de acordo com a fome e a necessidade dos teus filhos. A
revelação que eu tenho de Deus é diferente da tua. Porque de acordo com o que o Espírito identificar dentro de você. O poder e o propósito são revelados na profundidade. A Bíblia diz que Jesus chamou os seus discípulos e disse: Simão, faze-te ao alto mar, lançai as vossas redes. A ordem de Jesus era lançar. Jesus não estava a questionar a hora da pesca. Jesus não estava a questionar o tempo. Jesus estava a dar um comando: lança. Independente de ser hora de pesca ou não. O meu poder se aperfeiçoa na medida que você se aprofundar. E Pedro disse que lançou. E a Bíblia vem dizer que naquela noite, aquela foi a maior pesca. Porque quando você se aprofunda, você já não é peixe, você é pescador. Quando você mergulha, você já não é peixe, você já é pescador. Só acontece pesca quando eu mergulho profundamente. A revelação nunca vem no conforto, mas no desconforto. Estamos muito confortáveis. Ei, meus irmãos, vocês precisam vir para a África. Onde até para beber nós temos que orar, pedindo milagres. O desconforto te leva à profundidade. Deus nos quer na totalidade. Deus não nos quer na parcialidade. Deus nos quer na totalidade. A profundidade é quando o natural tem encontro com a divindade. O meu natural teve um encontro com a divindade. É aí onde a verdadeira revelação acontece. Se quiseres cumprir o teu propósito, aprofunda-te com Deus. Se quiseres ver a tua família alcançar o propósito, aprofunda-te com Deus. O avivamento é resultado também de uma profundidade. Somos avivados porque mergulhamos no Espírito em verdade e em Espírito. Deus procura uma igreja que mergulha não somente no raso. Deus quer submergir-nos com a sua presença. Deus quer nos embriagar. Deus quer nos fazer mover no nível aonde já não somos nós que vivemos, mas é Ele que vive. E porque é Ele que vive, eu não paro. E porque é Ele que vive, a minha casa não para. Porque nele nos movemos. E nele achamos o nosso verdadeiro ser. Deus quer se revelar para a tua vida. Deus quer se revelar para a tua casa. Deus quer se revelar para os teus filhos. Deus ainda é um Deus de gerações. Qual é o legado que você está a deixar para os teus filhos? Qual é o legado de adoração que você está a deixar para a tua casa? Homens, qual é o legado? Mulheres, qual é o legado? O nível de profundidade dos nossos filhos depende do qual eles vão visualizar em nós.
Tal como eu sou, meu Pai é. Ele viu e Ele expressou. Deus quer levar essa igreja para esse nível. Deus quer levar o Brasil para esse nível. O Brasil sempre esteve lá. E o Brasil vai voltar para esse lugar. Um lugar do sobrenatural. Uma atalaia para as nações, Brasil. Uma nação que se move no profético de Deus por causa da intimidade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, até os confins da terra. Porque eu lhe provei, porque eu mergulhei, o poder veio sobre mim, e eu já consigo lhe testemunhar. Ninguém entrega nada daquilo que não tem. Você recebe para dar porque você é recipiente, você é vaso. Eu oro para que essa igreja seja luz nessa nação. Eu oro que a Family Church continue a se mover na direção do Espírito. Uma igreja sedenta e que se rende para Deus e testemunhar em Goiás, em Judeia e Samaria, os efeitos de Deus. Aí onde você está, levante-se, vamos orar, aleluia. Dê a tua mão para o teu irmão que está ao lado. O que seria de mim? Levantem as vossas vozes, Brasil. Isso é muito profético. A Bíblia diz: crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Aí onde você está, você vai dizer: Senhor, acende em mim uma fome por uma intimidade mais profunda contigo. Repita: Senhor, acende em mim uma fome por uma intimidade mais profunda. Levanta a tua voz e começa a orar. Fome para essa nação. Brasil, fome para fome. Fome para fome. O que seria de mim? Fome de Deus. Sente o que seria de mim. Sente o que seria de mim. Presença de Deus. Presença de Deus. Espírito Santo se movendo na tua vida, se movendo na tua família, se movendo nos teus filhos. Eu vou orar, eu vou orar, eu orarei, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orarei, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orarei, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Coloca a mão na sua cabeça. O caravacheca tarava. Le manto robocheca na yamas. Le padasa tarava shekata. Le parava baba shiri baba baba baba. Le mante rebochecata. Ele confunde a sabedoria dos homens
Rebasheka tarabasata. Le manto robo soto rebo sheka nayama. Le padaka yamasoko robo sheka. Ele confunde a sabedoria dos homens. Remanta rabashekata. És para mim um vaso. Rapadaka yamasoko robo. És para mim um vaso separado. E pessoas não compreenderão. Ramados kotorebo sheka nayamasata. Ao tempo certo a palavra sairá, a voz sairá. Para glorificar o nome de Yahweh. És para mim um vaso separado. Le para suriamantarabash. Rebados kotorobosh. Coloca a tua mão na cabeça. Coloca a tua mão na cabeça. Que Deus possa se mover de forma sobrenatural na tua vida. Que você possa ver e ouvir o sobrenatural de Deus de forma incomum. Que Deus te visite. Que Deus amplie a tua visão espiritual. Assim como nos dias de Pentecostes. Que Deus te eleve nessa dimensão. Que Deus te eleve nessa dimensão. Que você possa lhe ouvir, reconhecer a sua voz e caminhar de acordo com os teus segredos. Que a presença de Deus flua na tua casa, flua nos teus negócios, flua na tua vida, flua em todas as áreas da tua vida. Eu profetizo uma família sobrenatural. Eu profetizo homens e mulheres que serão instrumento de avivamento. A tua casa não será mais a mesma. O teu relacionamento com Deus não será o mesmo. Senhor, nós te agradecemos. Espírito Santo, obrigada por essa igreja. Obrigada pela vida do pastor Alcimar. Pela vida da pastora Lidiane. Obrigada por essa grande comissão, Jesus. Que o Senhor possa prover. E nós já oramos para a ampliação desse lugar. O Senhor é o Deus da provisão. E nós cremos que essa obra será fácil. Essa obra não será um peso, será fácil. Que o Senhor atraia ajudantes para essa obra. E que o Senhor prospere os membros desse lugar, para que eles possam ser instrumentos para o reino de Deus. Senhor, levante essa igreja, que ela seja comparável a arcas que o Senhor instruiu a Noé, para que mais pessoas cheguem à salvação por meio dessa visão. Enquanto o pastor Alcimar, pastora Lidiane te serve, Jesus, que o Senhor cubra-lhes e supra de acordo com a tua perfeita vontade sobre eles. Que o Senhor cuide deles, da família deles, porque tu és aquele que enches os nossos celeiros. Que entregamos cada um dos membros nas tuas santíssimas mãos. Que o Senhor os eleve para um nível de intimidade superior. Que esse povo aprenda a discernir totalmente a tua voz, para que não sejam confundidos nos últimos dias, Jesus. Declara as tuas bênçãos nesse lugar. Declara a tua prosperidade nesse lugar. Declara o teu crescimento nesse lugar. Declara a tua expansão nesse lugar. Declara o teu mover sobrenatural nesse lugar. Obrigada, Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Será que você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus.